Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o complexo respiratório felino, uma doença bastante comum nos nossos gatinhos. Antes da gente começar a nossa conversa, não se esqueça de curtir os nossos vídeos, de compartilhar, marcar os seus amigos. E entra no nosso canal, ativa as notificações para você receber todo o conteúdo semanalmente. Talvez se eu falar para você complexo respiratório felino, você pense assim, eu não sei do que ela está falando. Mas eu tenho certeza que você já viu algum gatinho, talvez algum gatinho na rua, um filhotinho que você acabou de encontrar, alguma pessoa que adotou e percebeu que esse gatinho começa a ter secreção ocular, secreção nasal, começa a espirrar, respirar mal. Isso você deve ter visto porque é bastante comum. Esse é o complexo respiratório felino. E por que a gente dá esse nome, para essa doença? Na verdade, a gente tem alguns agentes envolvidos nesses sintomas dos nossos gatinhos. Nós temos dois vírus, o herpes vírus, o cálice vírus, e a gente costuma ter uma bactéria associada a esse complexo. Quando que a gente costuma observar esse tipo de doença? Geralmente em gatinhos que vivem em grupos, pode ser até uma população errante, abrigos, gatis. Toda situação em que você tem um agrupamento de gatos, a gente costuma ter esses vírus e provavelmente essa bactéria sendo disseminados aí de uma forma fácil. Por quê? Porque o contato direto com os gatinhos contaminados é que transmite esse tipo de doença. Então, dificilmente um gatinho que vive isolado vai entrar em contato com esses vírus porque eles não são tão resistentes no ambiente. Então, quando a gente fala de grupo, a gente pode sim ter aí essa doença se espalhando muito rápido. E os filhotes, eles são bastante suscetíveis por conta de ainda não terem um sistema imunológico formado. Então, eles costumam manifestar aí com maior frequência. E justamente nesses filhotinhos, por serem mais frágeis, em animais imunossuprimidos, talvez um idoso, a gente pode ter aí algumas complicações. O complexo respiratório tende a ser simples da gente conseguir resolver, mas ele pode se agravar nesses casos em que o animal é mais sensível, está mais predisposto, Não tem aí um sistema imunológico forte para responder a essa infecção viral. Nesse caso, a gente pode falar aí de uma pneumonia, de questões de infecções secundárias, bacterianas também. Então, nós podemos ter aí uma situação um pouco mais grave, um pouco mais complexa, que o veterinário precisa avaliar e vai precisar tratar de uma forma adequada. Mas, no geral, o que a gente observa do complexo respiratório? O que a gente já falou. Então, aquele gatinho com conjuntivite, aquela secreção no olhinho, espirrando, com rinite, secreção nasal. Quando o gatinho respira, a gente escuta o esforço que ele faz nessa respiração. Costuma ficar apático, não come direito, pode ter febre, ficar um pouquinho letárgico. A gente percebe todos, na maior parte das vezes, a gente percebe aí todos esses sintomas associados. Em alguns casos, aí a gente está falando mais especificamente do vírus cálice vírus, a gente consegue perceber muitas vezes úlceras na boquinha do gato. Então, aquelas feridinhas ou a gengiva avermelhada. Nesse caso, o gatinho vai sentir dor para se alimentar, provavelmente ele não vai conseguir comer direitinho, vai ficar bastante incomodado. Isso é particular desse vírus. Em alguns casos, a gente consegue observar até dor articular. Nem sempre a gente nota esse tipo de sintoma, mas quando a gente percebe um gato com dor em articulação, nós não podemos esquecer
desse tipo de infecção viral. E aí você vai me perguntar: poxa, mas eu adotei um gatinho ou eu tenho um gato mais velho, nunca vi esse tipo de sintoma nele. Mas ele estava saudável, só que de repente eu comecei a perceber que ele apresenta essas características. E ele não teve contato com nenhum outro gato, né? Ele não vive em grupo. Por que será que isso acontece? Boa parte dos gatos que entram em contato com esses vírus e com essa bactéria quando são pequenininhos, eles passam por essa situação, né? Eles passam por essa infecção, mas eles se tornam portadores sem sintoma. Então o vírus fica quietinho ali no organismo do animal e ele convive bem com esse vírus. O sistema imune dele vai conseguindo controlar esse vírus. Só que quando a gente submete o gato a uma situação estressante, e aí falar em estresse para o gato pode ser muita coisa, não é? O que pode ser estresse para o gato? Mudança de ambiente, viagem, um gato novo ou um integrante novo que chegou na nossa casa, né? Que chegou na nossa família. Às vezes algum outro probleminha de saúde que precisou ser tratado, por exemplo, com corticoide, e aí eu vou ter uma baixa desse sistema imunológico. Fêmeas gestantes, que também tem baixa natural do sistema imunológico. Qualquer situação de estresse, uma mudança de rotina, né, um manejo diferente, qualquer tipo de estímulo que faça com que o gato passe por esse estresse e tenha uma perda aí na eficácia do sistema imunológico, pode fazer com que esses vírus sejam reativados. Então, de repente, você tem um gato adulto, saudável, mas que num determinado momento começa a manifestar esse tipo de sintoma. Isso porque ele é um portador assintomático. Ele tem os vírus quietinhos no organismo e a gente às vezes nem sabia disso. Então, o veterinário e vocês agora, né? A gente não pode subestimar esse tipo de infecção e a gente não pode esquecer desse tipo de problema quando a gente está tratando o nosso gatinho. Será que ele não tem ali um vírus escondido e ele pode estar se manifestando novamente? A gente precisa pensar nisso, fazer exames, né, investigar direitinho e tratar de acordo. Como é que acontece a transmissão desses vírus e dessa possível bactéria? Por que possível? Nem sempre a gente vai ter o complexo respiratório associado a uma infecção bacteriana, mas às vezes isso acontece e aí o tratamento também vai ser específico para esse caso. A transmissão ela é direta, então como a gente já tinha falado um pouquinho, de gato para gato. Então o gatinho infectado que está manifestando sintomas ou aquele portador assintomático que fica quietinho ali, que a gente não sabe que porta esses vírus, pode transmitir para um outro animal. Por isso que é muito mais fácil esse contágio acontecer quando nós temos mais gatos convivendo aí num determinado ambiente. Esses vírus no ambiente são relativamente sensíveis, eles não duram muito tempo, né, fora do gatinho, mas a gente considera aí algumas semanas em que esse vírus pode ficar no meu ambiente. Então a gente precisa pensar na questão de higiene. Como é que eu limpo o meu ambiente? Como é que eu limpo o meu gatinho? O meu abrigo principalmente? Como é a rotina? Como é o manejo sanitário ali desses locais? Quando a gente pensa em fômite, o que seria fômite? Comedouro, bebedouro, uma caminha, qualquer objeto que os animais compartilhem, muitas vezes também são fontes de infecção para outros vírus, para bactérias, para uma série de problemas. Para esse tipo de infecção, né, para esse tipo de vírus, a gente não tem aí os fômites como uma fonte tão importante de contaminação. Principalmente, isso vai acontecer principalmente pelo contato direto com os meus animais. Mas de qualquer forma, como é que a gente precisa manejar uma população de gatos? A gente tem que tentar identificar esses portadores, lembrando dos assintomáticos, vai estar quietinho, não vai estar manifestando sintomatologia,
mas a gente precisa tentar identificar esses indivíduos e separar esses indivíduos para que eles não transmitam para os outros que ainda estão sem contato com esses agentes. E qual é o produto que eu vou utilizar para limpar o meu ambiente? A gente tem desinfetantes que são veterinários, né? São específicos para que a gente faça controle de uma série de parasitas. Então é importante a gente usar os desinfetantes com amônia quaternária. Talvez algum veterinário já tenha dito isso para você, mas no caso do calicivírus, por exemplo, a amônia não é efetiva. Então a gente precisa utilizar hipoclorito de sódio. Qualquer produto que tenha, né, o hipoclorito vai conseguir fazer o controle desse vírus no ambiente. Isso é importante. Como quando a gente fala em giardia, né, que é uma doença bastante comum aí de cães e gatos. A gente percebe sintoma, percebe uma diarreia, trata o animal, mas talvez ele num outro momento ele se reinfeste. Por que isso? Ou a giardia se manifesta novamente, porque ele também pode ser um portador assintomático. Mas a gente tem a questão ambiental aí sendo fundamental. Não adianta eu tratar o meu animalzinho e não tratar o meu ambiente. Para pulga isso acontece, para carrapato isso acontece, vários assuntos aí para a gente conversar em outros vídeos. E isso acontece para esses vírus também. Então é importante cuidar do bichinho, mas a gente não pode esquecer da contaminação ambiental. Então, o contato aí com as secreções de um animal manifestando sintoma, mãe para o gatinho, por lambedura também pode transmitir. São as formas, né, que a gente mais observa contágio. O que mais pode contribuir também para a gente ter aí sintomas acontecendo de forma crônica? Então, um animalzinho que de tempos em tempos manifesta algum tipo de secreção, algum tipo de espirro. Quando eles são infectados por esses vírus, acontece a destruição de tecido, né? Principalmente na cavidade nasal, onde ele fica alojado. A partir do momento que os tecidos do gatinho são lesados, esse tecido vai se refazer, mas ele perde as características naturais, né? As características de proteção, principalmente. Então ele perde os pelinhos, né? As cerdas que deveriam filtrar ali o ar que esse animal respira, que seria uma defesa aí para esse sistema respiratório. Então é um animal que fica mais suscetível a ter outras infecções de uma forma crônica. Por isso que é importante a gente sempre lembrar, então, se você tem um animal adulto que você não sabia, né? Você nunca viu esse tipo de doença acontecendo, mas em algum momento ele manifesta determinado sintoma, a gente precisa lembrar que pode ser uma infecção, um complexo respiratório, uma infecção por herpes ou pelo calicivírus. Como é que acontece o tratamento dessa doença? Então, você não vai tentar tratar na sua casa, você precisa, né, obrigatoriamente levar o seu gatinho ao veterinário, mas como é que a gente faz essa avaliação, né? Como é que a gente trata esse animalzinho? Então, nós vamos observar a questão de ter ou não uma bactéria associada, a gente faz exames nesse paciente. Se eu tenho bactéria, eu vou utilizar antibiótico. Nós temos, não é tão utilizado, mas nós temos antivirais que também podem ser incluídos nesse tratamento. E a gente precisa aliviar os sintomas que esse animalzinho apresenta. Então, o desconforto respiratório, né, aquela dificuldade em respirar e o excesso de secreção, como é que eu vou tentar melhorar isso? A gente faz inalação no gatinho. Aí você vai me perguntar, mas meu gato não vai ficar quietinho com aquela máscara de inalação no rostinho, certo? Então não é assim que a gente faz inalação no felino. Qual é a recomendação? Você pode colocar ele dentro da caixa de transporte, cobre essa caixa de transporte com uma toalha e aí você coloca, né, a fumacinha, né, a nebulização você faz dentro da caixa de transporte. Manter esse gato também num ambiente mais úmido, né, colocar um umidificador, deixar esse gato com você quando você está tomando banho, por exemplo, no ambiente, né? Todo esse vapor
tende a ajudar que essas secreções sejam expelidas e que esse animal respire melhor. O que a gente vai colocar no inalador? Somente solução fisiológica, tá? Não é necessário você usar a medicação, até por conta dos riscos, né, que a gente pode apresentar ali, de colocar medicação para fazer broncodilatação, por exemplo. Não faça isso, principalmente se você não conversou com o médico veterinário. Mas a inalação é interessante, alivia bastante o gatinho. A gente pode limpar, né, com sorinho também e algodão o excesso de secreção que ele junta nos olhinhos, e o veterinário vai associar algum colírio, alguma pomadinha, enfim. Vai colocar algum medicamento ali nesse olhinho também para trazer um conforto, para ir diminuindo a conjuntivite. A gente não pode esquecer do sistema imune. Então, se nós estamos falando aí de uma infecção viral, talvez bacteriana também, nada mais justo do que a gente ajudar esse sistema imunológico a ficar mais forte, a ficar mais competente para combater essa infecção. Então, nós podemos utilizar aí alguns suplementos para ajudar o sistema imunológico. E o que é muito importante, a gente não pode esquecer, é de observar se o nosso gatinho está se alimentando bem e bebendo água adequadamente. Principalmente se a gente estiver falando aí de um filhotinho, de um animal mais idoso ou que tem alguma outra doença associada, ele vai desidratar muito rápido. Se ele não tiver apetite, ele vai começar a perder peso, vai ficar mais fraco e a gente vai começar a ter aí problemas associados. Então, se o seu gatinho não está comendo normalmente, né, não está comendo por conta, a gente precisa pensar em maneiras. Às vezes esse bichinho até fica internado para que ele receba o tipo de alimentação mais adequada, né? Mas ele tem que ser alimentado e ele precisa beber água direitinho. Se ele não estiver ingerindo água, ele vai precisar da fluidoterapia, né? Que é o sorinho que a gente faz na rotina. Então a gente tem que sempre observar o nosso gato e corrigir tudo que ele está manifestando ali de errado, fazer a terapia de suporte, né, que o veterinário chama. Então tudo que estiver acontecendo ali de uma forma não tão adequada, nós vamos intervir para deixar esse animal o mais saudável possível, até para que o corpo dele consiga ajudar no combate aí a esses vírus. Falando assim, eu imagino que você, agora que já deve estar tudo muito mais claro e que com certeza você já viu isso em algum lugar, em algum gatinho, você com certeza já se deparou com esse tipo de doença. E aí a gente conversa. Poxa, eu tenho um gatinho ou eu tenho um abrigo e eu tenho uma certa dificuldade, né, de tratar esses animais ou de evitar que isso aconteça. Mas o ponto que a gente precisa chamar mais atenção, que eu já falei um pouquinho, mas eu vou voltar nessa tecla porque é realmente o mais importante, é a prevenção. Então, lógico que se o animalzinho já está doente, a gente vai tratar, a gente vai cuidar desse animal, deixá-lo saudável. Essa doença não é uma doença tão grave, né, que traga tantos riscos para o nosso gatinho. O prognóstico é bom, sempre, lógico, né, avaliando outras questões secundárias que podem agravar o problema. Mas como é que eu previno, né? O que é o ideal? A gente tem vacina para herpes vírus, para cálice vírus, temos vacinas aí também para bactéria. Então, lembra que a gente já conversou sobre vacinação, não vamos seguir receita de bolo. Então, o veterinário precisa avaliar o seu gatinho, a sua rotina, a sua situação. Se de repente você tem uma população, como é que a gente vai vacinar esses animais de uma forma mais adequada e como é que eu vou cuidar do meu ambiente? Então, isolar os animais, utilizar os produtos corretos para fazer a limpeza. E uma coisa que é muito bacana, que eu percebo que às vezes existe uma falha, é na quarentena, né? O que seria a quarentena? A gente não deveria, em hipótese alguma, vamos pensar num ambiente mais controlado. Você na sua casa, você tem um gatinho, mas você quer um outro gato, ou um cachorrinho, não importa, mas você quer um outro animalzinho.
E aí, ou você achou um bichinho na rua e vai levar para sua casa porque você quer adotar esse animalzinho. O que eu percebo que as pessoas fazem, sem querer, pegam um animal que elas acabaram de encontrar e já levam para dentro de casa e deixam esses animais em contato direto imediatamente. A gente não deve fazer dessa forma, em hipótese alguma. Se você tem um gato controlado, saudável, na rotina dele e você quer trazer um outro animal para casa, o ideal é que você isole esse animal, principalmente se é um animalzinho que você não conhece, né? Você tem que observar esse bichinho por alguns dias, ver como é que está o apetite, ver como estão as fezes, se de repente ele vai manifestar algum sintoma desse que a gente está conversando, se ele vai começar a espirrar, se você vai notar alguma secreção. A gente precisa fazer quarentena. Quarentena não significa que são 40 dias de observação, tá? É só um nome mesmo que a gente costuma dar para esse período, né? É um período de isolamento. Então, esse é o ideal. Isolar, observar e aí começar a fazer uma rotina, né? Um manejo. Então eu vou vermifugar, eu vou tratar pulga e carrapato. Se eu percebo algum sintoma diferente, eu vou investigar o que está acontecendo e vou tratar esse animalzinho, vou fazer exame, teste de FIV e FeLV, se a gente estiver falando de gato, justamente para que essa aproximação com outro animal seja segura. Esse eu acredito que seja um grande problema de abrigo também. Será que o abrigo tem um espaço de quarentena? Será que ele realiza esse procedimento? Ou os animais já são recolhidos e colocados em contato com os outros? Enquanto a gente colocar, né, esses indivíduos em contato direto, sem que a gente tenha certeza de que a saúde está em ordem, a gente com certeza vai ter uma maior dificuldade em controlar esses problemas, em controlar aí a disseminação, né, desses vírus. São vírus simples, mas que estão aí muito difundidos na população. Provavelmente por conta desse manejo aí, né? Não são doenças tão complicadas da gente evitar, mas a gente precisa ter alguns cuidados preventivos. E aí, né, se a gente falar de um abrigo, de um gatil, ou dessa situação de você trazer um animalzinho para dentro de casa, olha o estresse aí, né? Animais de população, né, de ONGs, por exemplo, diariamente estão em contato com novos integrantes. Então, são animais que vivem ali numa situação mais limítrofe, né, que vivem sendo expostos ao estresse. Não porque isso é feito de uma forma... Como é que eu posso dizer? Não é que a pessoa faça isso sem saber, mas lembra, a gente conversou da realidade que nós temos. Quantos animais abandonados nós temos pela cidade e como é que funciona o trabalho aí dessas ONGs, dos protetores. Então talvez seja a forma que essas pessoas conseguem ajudar, mas com poucas observações ou com poucas mudanças, por exemplo, essa quarentena, eu acredito que a gente tem aí uma melhora, né, dessas viroses e de outros problemas que a gente vai conversar aí um pouquinho mais à frente. Se algum ponto ainda não ficou muito claro para você, você tem alguma dúvida, deixa escrito pra gente que a gente vai responder com o maior prazer. Deixem sugestões, críticas, temas que vocês querem conversar. E lembrem de curtir os nossos vídeos, de compartilhar e se inscrever no nosso canal para você receber tudo em primeira mão. Até o próximo vídeo!